Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa tarde, se você está vendo pelo replay. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos aguardar, né? A live ser notificada para mais pessoas. Hoje é o nosso último dia de desafio, a Advocacia Protagonista. Foram 7 dias. Oi, Yuri, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Foram 7 dias de muito conteúdo para, né, vocês destravarem aí o perfil jurídico de vocês aqui no Instagram. E hoje o nosso tema é muito especial, porque a gente vai falar de uma coisa que é o planejamento, né? Que é a gente começar a ter uma estratégia, uma organização para poder ter constância aqui, né? Porque para ver resultado em rede social, no que quer que seja, a gente precisa ter organização, né, não, Yuri? A gente precisa encarar isso aqui como seriedade. E hoje a gente vai falar de calendário editorial para advogados e advogadas e como utilizar aí a tecnologia do momento, né, a inteligência artificial, altamente intuitiva, que é o ChatGPT. E a gente teve uma aula, teve uma outra aula ao vivo específica sobre o chat para advogados, mas hoje eu vou falar um pouco para vocês de comandos, de tudo. Mas vamos começar, né, fazendo uma recapitulação de tudo que foi o nosso evento nessa semana, né? Desde segunda-feira, com muito conteúdo. A gente passou por toda a construção da mentalidade, o autoconhecimento que o advogado precisa, a advogada, né? Precisa para se reconhecer e ter um objetivo. A gente abordou bastante a tríade do conhecimento, né? Aliás, a tríade do marketing jurídico, que é de certa forma um processo de autoconhecimento e também de conhecimento de mercado jurídico, né? Para você ter uma... Primeiro a gente precisa mentalizar, né? Mas a gente precisa se enxergar em determinadas situações para só depois a gente começar de fato a planejar como alcançar aquilo ali. Então, a gente precisa ter muito autoconhecimento. Como eu falei lá na aula 1 para vocês, a gente tem que entender que não existe nicho hiperrentável, não existe área que dá dinheiro. Isso é mais um dos tabus que a gente buscou quebrar aqui, né, não? E isso não existe, porque a partir do momento que você só tá querendo dinheiro, e aí você coloca expectativas às vezes irreais, que é o que acontece na maioria das vezes, a gente compra a vida perfeita das outras pessoas aqui, né, no Instagram, que é apenas um recorte, né, que é o recorte que a pessoa quer mostrar. Então, quando você compra isso que estão te vendendo de advocacia mais rentável, de área jurídica mais rentável, pode ter, né? Existem áreas na advocacia que tem um fluxo maior, que tem mais procura na internet, tem diversos parâmetros que você pode procurar se informar. Mas dizer, oi Faustino, boa noite. Mas dizer que há uma área da advocacia de alta rentabilidade, uma área que dá dinheiro, não existe isso, gente, não existe. Não existe a área por si só, isso já foi superado, isso é coisa lá da década de bolinha, quando realmente a gente vivia num mercado de escassez, então só pelo fato de ser, você já tinha uma alavancagem competitiva grande. Hoje é ao contrário. Então, pelo fato de vocês estarem aqui acompanhando todas essas lives, se informando, é um sinal de que vocês buscam um diferencial de mercado. E é isso que a gente quer. Assim, se eu transformar a vida de uma pessoa, se eu fizer a chave virar para uma pessoa, o meu objetivo foi cumprido. Porque eu trouxe aqui condensadamente todo o conhecimento que eu tive através de teoria, através de prática, para mostrar para vocês que é possível, que é planejável. E a gente passou por uma jornada de 7 aulas com
todo o conteúdo teórico com material de apoio, exatamente para mostrar para vocês todas as possibilidades. E hoje eu tava lendo, eu não coloquei aqui no meu material, mas hoje eu tava lendo que o Instagram é a rede social em que o brasileiro mais passa tempo. Claro que assim, tem um ranking, né, de inscritos, né? Tem diversas métricas, mas o Instagram é a rede social favorita do brasileiro. O brasileiro passa mais tempo nessa rede social, né? Então tem mais tempo ali de tela. E o que isso significa? Que a atenção tá aqui. Então, ao passo de você ficar aí, né, incrementando um escritório pomposo que às vezes compromete a sua saúde financeira, que ainda não é no momento para você, e achando que aquilo vai trazer uma sofisticação, uma pompa para a sua profissão que não combina com o seu perfil, né? Você pode estar alcançando mais clientes ou clientes que paguem os honorários melhores para o teu serviço, tá oferecendo diferentes serviços, tá, né, se posicionando, ganhando autoridade para além da limitação regional. Mas não, porque advogado não pode isso, não pode aquilo. E toda live eu inicio falando isso. Pode sim. Hoje eu vou contar até uma história para vocês. Hoje eu tava conversando com uma amiga minha que ela é médica. E ela já está em formação de dermatologia. E eu sempre falo para ela, poxa, dermatologia é uma área muito visual, né? E aqui nós estamos numa rede social que é extremamente visual, que é o Instagram. E eu falo para ela, nossa, começa a postar conteúdo e tal. Sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, amiga, eu não posso, porque o CRM pega muito no pé. E aí eu respondi para ela o seguinte, amiga, me cite um exemplo de uma pessoa que estava produzindo conteúdo, que estava ali fazendo publicidade do próprio serviço que o CRM notificou, um caso assim próximo de você. Ela não soube responder. E essa é a mesma situação dos advogados. Porque há, na verdade, muitos tabus. Tudo vai ter um colega seu que vai dizer, mas não pode fazer isso. Mas não pode fazer aquilo. Não é assim que funciona. A gente tem limitações éticas, assim como médicos, né? A gente tem um conselho que regulamenta a nossa profissão e, por óbvio, eles precisam mostrar o serviço deles também. Mas vocês precisam entender que é interesse da OAB, assim como é interesse do CRM, de qualquer conselho de classe, que a profissão seja respeitada e que os próprios, né, os profissionais sejam bem pagos, para não haver uma inadimplência ali, né, do conselho profissional, ali não haver, né, para que hajam pessoas pagantes. Então, é do interesse deles que a advocacia alavanque, não o contrário. Eles estão jogando a favor da gente, assim como um post que eu fiz, que tá lá no meu feed, um Reels, a maior preocupação que vocês têm que ter é em alcançar o cliente de vocês, porque questão ética não deve ser uma preocupação, porque se você, a gente tá só fazendo publicidade, a gente tá só oferecendo o nosso serviço de forma ética, não tem nada a ver falar em prospecção, isso e aquilo. Claro que tem as suas ressalvas, mas a gente também tem que entender o que é ali exercício de advocacia, né? E o que é o advogado fazendo algo. Boa noite, doutora Adriane. O que é o advogado, a advogada, tendo lazer, tendo, né, diferentemente. Porque assim, o que acontece? Uma vez que a pessoa está numa esfera privada, ela é humana. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma vez eu vi uma crítica relacionada até ao advogado, o Nelson Williams, que é muito famoso, todo mundo conhece. Mas era ele numa festa e aí num camarote cheio de pessoas e personalidades, e ele publicou esse vídeo. Aí o pessoal caiu matando nos comentários, tinham advogados lá. E eu fiquei, gente, mas o que tem a ver? Ele não tá falando nada de advocacia, ele também não é um ET, né? Ele pode fazer um post ali do jeito que ele quiser.
Isso não existe. Então, a gente precisa separar o que de fato tem relação profissional, né? Até para publicar ali num perfil, num portal jurídico, num portal do seu escritório, precisa guardar uma relação, né, com a sua advocacia, mas não existe também falar que o advogado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O advogado tem limitações, mas essas limitações, elas não são proibições à torta e à direita. Você também tem uma vida privada, assim como tem uma vida profissional. E por isso é importante você ter um objetivo aqui na rede social, assim como qualquer outro canal de comunicação. Porque você precisa ser assertivo, você precisa ter um direcionamento. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Ao longo desses 7 dias eu quis fazer essa recapitulação como todo início de live, porque a gente precisa, né, ir quebrando aos poucos essas barreiras de mentalidade de vocês, do não posso isso, não posso aquilo. Eu trouxe essa história, né, para vocês verem. Muitas vezes a gente até comenta o quanto a carreira médica ela é mais liberal do que a nossa, né, que eles podem fazer outdoor, eles podem fazer uma divulgação bem mais direta do que a nossa. E quando eu converso com conhecidos médicos e tudo, eles têm outras paralisações do próprio ciclo, né? Do próprio entorno profissional. E que, na verdade, são só tabus propagados entre a classe, assim como na advocacia. Tem muita gente falando que não pode isso, não pode aquilo. Inclusive, eu já fui acusada de promover prospecção ilegal de clientes. E só ficou no acho isso, acho aquilo. E se consultarem meu nome, não há nenhum tipo de consulta, né? Não há nada que abone a minha questão ética. Então, gente, o que eu posso falar incisamente para vocês? Nós somos advogados e se em algum momento nos depararmos com uma situação de notificação, de comunicado, de algum tipo de irregularidade, assim como todo e qualquer procedimento ou processo, deve respeitar o contraditório e a ampla defesa em todas as suas esferas, né? Que a gente precisa ser notificado daquela irregularidade, a gente precisa ter ciência, a gente precisa ter amplamente o conhecimento daquilo ali e prazo para poder contraditar, enfim. E isso vai ter um processo normalmente, assim como todos os juristas que acompanham aqui, eu acredito que vocês sabem como que funciona a jornada processual. Então, ninguém pode falar, isso é antiético, tem que passar por um processo. E assim, dependendo da gravidade da situação, vai ser o quê? Uma atenção, vai ter que retificar um perfil, retificar alguma coisa, excluir alguma postagem. Vocês entendem quanto isso não é tão grave quanto as pessoas propagam? E é isso. Hoje é o nosso último dia de live. Para você que tá vendo aqui, que está vendo essa filmagem hoje, não está no ao vivo comigo, está acompanhando pelo replay. Todas as nossas aulas estão disponíveis no meu feed do Instagram e também lá no YouTube para você, né, ver com ritmo acelerado e mais rapidozinho. O material de apoio tá no nosso canal do Telegram. E depois dessa introdução e recapitulação de todas as aulas, vamos para o conteúdo de hoje. O material, gente, eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso canal do Telegram, tanto de ontem quanto de hoje. Para quem não está inscrito no desafio, entra lá no canal, comenta, manda um DM que a gente vê de mandar esse material em PDF que tá, ó, muito bom para vocês, cheio de exemplos. E vamos começar, né, gente, falando o que é um calendário editorial. Calendário editorial, gente, é o calendário que é uma ferramenta, ela pode ser digital também, para você planejar e organizar o seu conteúdo. Assim como a nossa agenda de prazos, a nossa agenda de produção de conteúdo, ela precisa existir. E a gente teve, inclusive, aula para vocês, né, terem todas as aulas são essenciais e são sequenciais, essas 7 aulas do desafio.
Então eu não vou perder muito tempo aqui comentando o que já foi comentado em aula, né? O calendário editorial é uma ferramenta para planejar e organizar a sua produção de conteúdo em um determinado tempo. Então você precisa, né, entender, ter toda a noção da sua disponibilidade de tempo ali para pesquisar referências, para produzir o tipo de conteúdo que você acha que atinge a sua pessoa final ali, se você quer, né, trazer clientes pelo Instagram, ou se você busca dar aulas, tudo vai depender ali do seu objetivo. E como que você vai definir esse objetivo? Antes de começar a planejar o seu calendário, é importante definir seus objetivos, as suas metas, pensar no seu público-alvo, né? Ter em mente a sua especialidade ou a especialidade que você quer atingir, né? Porque depois que você define tudo isso, é que a gente vai poder planejar, utilizar, por exemplo, datas comemorativas, ter, né? Porque a gente precisa de uma pertinência temática, a gente precisa de uma intenção com o conteúdo, a gente precisa, né, analisar gatilhos, convencer as pessoas. Então, todo o seu conteúdo, ele precisa ter uma intencionalidade. E o calendário é para isso, é para você também ter um panorama geral de previsibilidade. E eu elenquei 5 lições para você, né, produzir o seu calendário editorial. Escolher tópicos e temas, né, que serão abordados, seu conteúdo, levando em consideração todos esses objetivos. Coloquei aqui uma observação para vocês para se lembrarem da tríade do marketing jurídico que eu trouxe para vocês numa das nossas aulas, que explicando sempre essa tríade que você tem que ter especificamente para você, né? Então ela tem que ser personalizada, que é quem eu sou, né? O que eu vendo e para quem eu vendo. Então, para advogado, como que seria essa tradução? Qual a minha especialidade? Qual é o meu cliente-alvo, né? E quais são os serviços jurídicos que eu tenho no meu portfólio profissional, no meu portfólio de serviços. E esses serviços eu tenho que estar na ponta da língua, como que um checklist de documentação, eu tenho que saber tudo para eu poder informar para esse conteúdo, para esse público-alvo, né? E trazer, já antecipando dúvidas, trazer toda essa roupagem para facilitar esse contato, porque o que a gente busca é um contato. E aí o marketing, gente, a gente precisa entender setorizando cada função da nossa advocacia. Então, o marketing ele é para trazer um contato qualificado, né? Mas a parte comercial ali, quando a pessoa te procura, quando ela já tá ali no nível de consciência de quero fechar um contrato com o advogado, a gente precisa ali ter um bom atendimento, a gente precisa explicar direitinho qual é a situação dessa pessoa, e é por isso que é importante você ser especialista naquilo ali. E não é só e se você tem mais de uma especialidade, eu sempre digo isso, faça mais de um canal de comunicação, não tem problema também. Mas utilize cada canal para você falar para um tipo de pessoa, porque vai dar muito trabalho você misturar os conteúdos que vão atingir pessoas diferentes demais. Por exemplo, teve uma doutora que falou: eu atuo na área criminal e na área previdenciária. Se ela tem expertise para isso, ok, tudo bem. Mas como que ela vai atingir pessoas dessas duas áreas tão diferentes? Normalmente, quem procura o serviço de um criminalista é a família, né, do preso. Ou da pessoa que está sendo indiciada, enfim. E o previdenciário é a pessoa que busca um benefício, enfim. Então, entende que são pessoas que têm interesses totalmente diferentes, que vão pesquisar de uma forma diferente, que talvez a energia seja voltada para outro portal de comunicação. Então, assim, se tentar cruzar... Oi, Marielle, boa noite. Tentar cruzar essas pessoas para atingi-las em uma rede como o Instagram, que está cada vez mais restrita para entrega orgânica. Realmente, ela menos de 30% das pessoas que te seguem vão receber teu conteúdo naquele momento que você postar. Então, assim, o alcance vai sendo sempre reduzido no orgânico, porque essas plataformas, elas esperam que as pessoas paguem, né, para que o conteúdo delas cheguem a mais pessoas. Elas querem, né, que as pessoas investam em tráfego pago, em impulsionamento.
Então a entrega orgânica está sendo prejudicada. Imagina se você falar para um monte de gente aqui no seu perfil, se você tiver interesses diversos. Agora, coisas que são confluentes, né, que têm afinidade, tudo bem. Por exemplo, eu dou aula de direito administrativo e eu quero falar para advogados de direito administrativo. Vai ter ali umas 2 nuances diferentes, mas dá para alcançar essas pessoas, dá, porque é um conteúdo que pode convergir em alguns momentos. São personas que podem, né, serem alinhadas através de estratégias. Tem diversos exemplos, né? Advogando em família, que ela dá aula de direito de família e ela também... Mas ali, o perfil dela tá muito claro que a finalidade é para advogados, tanto que ela usa mais conteúdo técnico. Mas às vezes aparece, né? Não é o foco, mas aparece, por exemplo, parcerias que te trazem, né, um cliente da área da área de família, mas a linguagem é totalmente voltada para advogado. E é isso que vocês precisam entender, porque hoje nós vamos falar de organização. Então hoje já é a fase de me encontrei, sei o que eu vou vender e tudo. E nesse momento eu tô organizando, né? Então, definir também a frequência, gente, é muito importante. Vocês precisam ser realistas com vocês, porque vocês vão ter que manter esse calendário. Até porque, gente, verdade seja dita, as pessoas elas vão te acompanhando, e a importância da repetição também. A gente precisa manter uma constância e repetição. E por isso que você tem que estar sempre aqui afirmando, reafirmando quais são os seus valores, toda aquela sua questão de marca, né? De branding, que a gente teve aula falando sobre branding na advocacia, que são a sua missão, os seus valores, né? O seu público-alvo, o seu posicionamento. A gente falou bastante disso. E para começar a produzir conteúdo, para ter nessa constância mesmo, você precisa ser realista com a sua realidade. Se eu chegar aqui para você, boa noite, Maria Clara, tudo bem? Se eu chegar aqui para vocês e falar, só tem resultados quem faz por uma semana, quem posta conteúdo todo dia. Eu tô falando uma verdade, mas não é a verdade de todo mundo. E antes, você postar 2 dias na semana e não parar, do que postar uma semana e sumir por 2 meses. Então, assim, vai perder totalmente, porque aqui, o que acontece? Há muitos usuários já, mas a rede, o Instagram, a plataforma, tá priorizando cada vez mais o tempo de tela. Então, assim, o tempo que as pessoas continuam olhando para o mesmo conteúdo, né? Então, você precisa ter ali, para poder estabelecer a sua frequência, você precisa definir mesmo o que é realizável para você. Então, 1, 2 dias? Vamos para o 4º tópico, né, Maria Clara? Gente, se está fazendo sentido para vocês, coloquem coraçõezinhos na tela. Terça-feira é puxado, mas é muito conteúdo interessante. O 4º tópico é selecionar os formatos para cada tipo de conteúdo. Quando você for fazer ali o seu calendário, vamos supor que for fazer ali um planejamento para uma semana, você já tem que colocar ali também nas ideias, né? No campo das ideias, até para você ter uma sequência lógica, você já tem que colocar os formatos. E a gente teve aula de formatos ontem, salvo engano, foi anteontem, que a gente falou qual que era o formato mais adequado para cada tipo de conteúdo. Por quê? O Reels, por exemplo, o Reels, a performance dele é melhor, a entrega dele aqui é melhor quando ele tem 15 segundos. Então, você tem que trazer ali aqueles apontar dedinho, né? Responder a caixa de perguntas com os textos, né? Elementos mais visuais. Não vai dar ali para você falar tanto. Mas no IGTV dá. Fazendo um carrossel dá para você ter textos. Então, assim, você sabe que é um conteúdo... Ou então, gente, sabe o que eu faço? Eu acho que é uma dica valiosíssima. Pegue um tema central para a semana e vai fatiando esse tema nos dias. E aí, conforme a sua disponibilidade, é claro. Ou faz uma única live, sai fatiando isso. Tem diversas formas de vocês otimizarem essa produção. Mas o importante é levar a sério, é ter intencionalidade, né? Começar.
Então, vídeos, carrossel, stories, etc. Gente, esse material aqui, ó, ele vai estar disponível lá no nosso canal do Telegram. Vou colocar aqui pra vocês. Algumas partes eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Mas eu tô evitando colocar até porque eu quero a atenção plena de vocês. E aí, nessa nossa última aula hoje, eu decidi por não utilizar os slides. Mas essa parte aqui eu vou colocar pra vocês. Que é de um minutinho. Ai, errei aqui. É esse. A questão dos formatos, fotos, vídeos. Oi, Fernanda, boa noite. Formatos, fotos, vídeos, carrosséis, stories, etc. Tudo isso você precisa colocar. E até para você memorizar é importante você... E para quem não sabe direitinho desses formatos e qual o melhor conteúdo para cada formato, volta lá na aula, né? Tem que dar uma olhadinha, mas eu acredito que foi na aula de ontem que a gente falou de formatos. E hoje a gente tá falando de calendário, né? De fato, você já programar o seu conteúdo. Onde criar esse conteúdo? Gente, depende de vocês. Se vocês têm facilidade para ter uma agenda física, ou se vocês já trabalham com Google Calendário, com outros calendários, plataformas digitais, excelente. Porque o que você precisa é ter um local para você visualizar de forma geral e para você colocar ali as suas ideias. De preferência, comece planejando uma semana antes. E aí você também... Aí a semana seguinte, você já vai ver o que deu certo naquela primeira semana. Porque vocês vão ver, ao longo desses tópicos, nós já estamos no 5º tópico. De onde colocar o seu calendário, propriamente dito. Você pode fazer no Word, você pode fazer no Trello, no Notion, no que for melhor para você. O que eu utilizo? Eu utilizo o Trello e eu passo para minhas alunas já um modelinho estruturado, né? Para elas terem a noção já. E isso a gente oferece até na nossa mentoria, gente. E para quem tiver interesse, me manda direct direitinho. Mas em termos de já ir fazendo, faz num papel que seja. Num papel que seja, mas já começa estruturando como for melhor para você. E você visualiza ali um período de tempo. Ó, Fernanda falou, o Trello e o Canva são legais. O legal do Trello é que você consegue movimentar os cards ali mesmo. O Canva, o que eu acho no Canva? O Canva necessita mais de uma perícia técnica maiorzinha, né, Fernanda? Porque você não dá pra ficar mexendo tanto ali, você vai bagunçar o design. Agora o Trello, você consegue replicar, automatizar algumas coisas. Eu gosto bastante de utilizar o Trello para um planejamento de projeto. E se vocês tiverem interesse, gente, pode... me cobrem ali uma aulinha sobre Trello, porque o Trello, a parte gratuita dele, ele tem como ser pago, mas a parte gratuita dele já oferece muita ferramenta de organização. Para quem não sabe, o Trello, ele tem aquele formato assim, horizontal, de diversos... Ele tem cards, né? Então você pode também utilizar os dias da semana e ir alimentando ali de conteúdo. Você pode... Eu aconselho, não, mas já vi, você tem que entender o seu momento. Eu não gosto de misturar. Por exemplo, eu tenho um Trello, um Notion eu ainda não utilizei, mas eu tenho uma pasta de projeto lá para o Instagram. A questão dos meus prazos eu coloco no meu calendário mesmo, para ficar me mandando várias notificações. Agora, a questão de produção de conteúdo, a Fernanda concordou aqui, né, que o Trello é mais fácil. Porque eu acho assim, porque o Canva, eu não sei vocês, eu mexo bastante no Canva, eu faço muita coisa pelo Canva, mas o Canva, ele, pelo celular, ele é mais difícil de mexer, ele faz uma bagunça danada. Então, se você já vai... e o Trello pelo celular dá pra mexer igualmente. Você faz a pinçazinha, você movimenta os cards com o dedo. Então, eu acho que é uma boa pedida. Mas se de tudo, não tenho facilidade, vou demorar a aprender... Faz uma planilha no Excel, uma planilhazinha de semana, de dias da semana
e começa a colocar lá. Mas você o principal é entender a ideia. É você conseguir visualizar o seu calendário por um período de tempo. Qual período de tempo é bom para começar? Uma semana. Porque, gente, vai ser assim, planejar, não, inspirar, você vai se inspirar, você vai ver gente que já faz o que você quer fazer, então você vai se inspirar, depois você vai planejar, depois você vai executar e o quarto passo vai ser analisar tudo isso, porque você vai ver o que deu certo e o que não deu certo, porque a gente está trabalhando com feedback de pessoas. Então, a gente vai olhar o que performou melhor ali para você, o que, que as pessoas clicaram mais, o que, que as pessoas curtiram, o que, que as pessoas interagiram, para você ver que é um assunto que as pessoas querem. Ah, eu vou ficar copiando aquele mesmo conteúdo sempre? Não, você vai dar roupagens diferentes. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês visualizarem melhor. Eu sou advogada de consumidor, meu cliente final é passageiro de voo, vamos imaginar hipoteticamente, e aí eu quero falar sobre cancelamento de voo. Aí eu fiz cancelamento de voo, depois eu fiz de bagagem, eu fiz de tudo relacionado aos direitos. Só que o que as pessoas clicaram mais, seja porque teve muita questão com companhia aérea relacionada à bagagem, tudo foi mais bagagem. Eu vou priorizar mais, vou trazer mais direitos relacionados à questão de bagagem, vou trazer, se eu fiz um post estático ou um carrossel, vou trazer um reels, vou trazer um conteúdo um pouco humorístico, se combinar, é claro, com você. A gente tem que se respeitar. Não tô falando pra vocês fazer dancinha, não tô falando pra vocês, tem que se respeitar. Não quero fazer dancinha, mas quero aproveitar o time e o privilégio que a plataforma dá aos reels. Faz aqueles rios apontando o dedinho. Faz aqueles rios assim, quando você penteia o cabelo, vem um monte de informações. Tem diversas formas de você trazer um conteúdo visual para a plataforma e alcançar os seus clientes da mesma forma, alcançar ali o seu objetivo da mesma forma. E a gente tem aula falando de formatos também, a gente tem aula falando de autoconhecimento. Esse desafio foi bem completinho. Gente, se está fazendo sentido para vocês, coloquem coraçõezinhos na tela, por favor. Quem quiser contribuir de alguma forma, a Fernanda falou que utiliza o Trello e o Canvas. Como é que vocês fazem para organizar o conteúdo de vocês, organizar a vida de vocês? Me contem. A vida a gente vai organizando com fé em Deus, né? E tudo dando certo. Tô brincando, gente. Tem que ter planejamento mesmo. Vamos pro 6º tópico hoje, né? Gente, esse eu vou precisar trazer o slide para vocês, porque eu sei que nem todo mundo sabe dessa ferramenta aqui, né? Que é o conteúdo programado, gente. Conteúdo programado é a ferramenta do próprio Instagram. Você não precisa de aplicativos de terceiro, nada. É a ferramenta do próprio Instagram para você conseguir agendar ali suas postagens com antecedência. Antigamente só podia ser feito o agendamento dos posts no feed, né? Agora incorporaram o Reels, amém. E essa ferramenta, vou mostrar o slide para vocês. Essa ferramenta, ela tá disponível para todas as contas, acredito já. E você consegue acessar aí entrando no seu perfil mesmo. Aí você consegue programar. Então, assim, quando você planeja e ainda por cima você tira um dia só para programar esse conteúdo, você consegue ficar mais tranquilo. Eu lembro que na época que a gente começou, a gente tinha um horário fixo para postar e muitas vezes você acaba esquecendo, passa o horário e a gente achava, nossa, que era só aquele horário, era um saco. E aí vinha frustrações. Então, assim, quando você tem tudo programado, tudo planejado, excelente. Porque assim você consegue manter o principal, a constância. Porque é o que eu sempre digo aqui, gente, aqui é uma plataforma de atenção. Então a gente precisa repetir muito até alcançar as pessoas certas.
em primeiro lugar. E em segundo lugar, até as pessoas também entenderem. Então, a advocacia ela pode se aproveitar muito dessas informações, aproveitar conteúdos em alta, aproveitar polêmicas do seu nicho para poder produzir conteúdo. Então, e o conteúdo programado, ele ajuda, né, a gente manter uma constância, não ficar refém ali. Às vezes você vai viajar, você vai estar em trânsito, diversas intercorrências, e você não precisa ficar pregada no celular, mas o seu conteúdo, a sua mensagem está sendo entregue e reentregue, né? Esse é o nosso 6º tópico da questão do calendário editorial para o Instagram jurídico. O 7º é, como eu já tinha adiantado para vocês, avaliar e ajustar. A partir do momento que a gente planejou, que a gente se inspirou, que a gente planejou, que a gente visualizou toda a nossa semana ali de conteúdo, aí começamos a postar, começamos a entregar, aí é tudo uma questão de ação e reação, porque a gente precisa analisar. Não tem como eu chegar aqui para vocês e falar, olha, o seu cliente ideal ele vai consumir mais reels ou ele vai consumir mais feed, mais post estático. Eu não posso falar isso porque eu vou saber a minha realidade e você só vai saber a sua realidade a partir do momento que você tá produzindo conteúdo, tá fazendo. Eu vou ser muito sincera, muitas pessoas falam muito de reels, muito. Mas como a minha intenção nessa rede social é falar com outras advogadas e advogados, eu percebo que o advogado, no geral, a advocacia, eles gostam de ler. E o Reels não performa tanto, assim, a não ser aqueles memes. Meme performa muito bem aqui, né? E performa, gente, no sentido de que a plataforma entrega muito bem no orgânico. Então, como que eu vou começar a produzir só Reels aqui no Instagram, se eu já percebi que a minha audiência, ela lê, ela quer uma foto lá com uma legenda bem elaborada, eles leem. Então, é uma questão de entendimento do seu público-alvo, da sua audiência. E para você também, aí lembrem-se, gente, nessa questão de avaliar e ajustar, para você tá sempre monitorando ali o desempenho, para poder fazer ajustes das suas postagens, né? E às vezes é um detalhezinho que faz toda a diferença. Às vezes é mudar ali um dia. Você joga para um dia que as pessoas consomem mais naquele determinado horário, tudo você vai conhecendo melhor as pessoas. E é isso. E manter, né, com metas realizáveis para você. O nosso próximo tópico, eu vou até colocar o slide na tela para vocês, é sobre o ChatGPT, que eu tenho um vídeo completo de uma aula aqui que eu trouxe para vocês sobre essa ferramenta, gente, é muito bom. Inteligência artificial, ele não vai acertar sempre, mas ele ajuda demais. Ele consegue, eu trouxe aqui 4 tópicos que ele mesmo disse do que ele pode ajudar um advogado na produção de conteúdo. Sugerir temas e interesse do público-alvo da advocacia, propor formato de conteúdo atraente para a sua audiência, como imagens, vídeos, infográficos, entre outros, proporcionar dicas e conselhos sobre como criar conteúdo interessante e relevante para a sua audiência, oferecer ideias para campanhas temáticas sazonais e diversas formas, gente. Eu acredito até que tem outro slide que eu trago mais conteúdo dessas sugestões. E o próximo tópico, eu já vou mostrar aqui para vocês um exemplo mesmo. Não tá dando para ler muito bem. Mas como que funciona para quem ainda não teve a oportunidade, né, de utilizar o chat? Não sei por quê, porque eu até fiz um tutorialzinho para vocês utilizarem, para quem ainda não tinha um cadastro, porque é tão simples fazer. Você pode utilizar e-mail do Google, Gmail mesmo, e fazer lá no ChatGPT, e ele auxilia demais, gente. Eu coloquei, vou colocar o slide aqui para vocês para facilitar, apesar de não estar muito bom. Gente, ele atende comandos imperativos, mas a gente tem que tomar cuidado com as políticas de limitação da plataforma, né?
que alguns comentários de advogados que tinha assim, ele faz peças, ele atua como um verdadeiro assistente, altamente intuitivo e aprende muito rápido. Mas a gente tem que entender que é uma plataforma que quer se manter e não virar inimiga dos profissionais. Portanto, quando você... eu já até trouxe esses slides aqui. Quando você coloca, faça uma petição. Ele não faz e ele ainda fala, eu não sou um advogado, nananana, ele se justifica. Você tem que entender o comando adequado. Sempre utilize, né, um comando imperativo, faça, crie, tudo isso você pode utilizar, mas coloque as palavras modelo, faça um modelo como se você fosse um advogado, assim. E vai estar perfeito do jeitinho que ele faz? Não. Claro que você vai ter que dar a sua identidade, vai ter que corrigir algumas coisas, mas ajuda demais, gente. Eu só tenho boas indicações, pra mim deu super certo. Pessoal, ele ainda é uma versão grátis, né? O que eu tô utilizando, e até que eu trago de exemplo aqui pra vocês, ele é a versão gratuita, ele não é a versão paga. Então, às vezes, ele tem uma superlotação de acessos, aí dá uma travada, mas utilizem fora do horário comercial ou fiquem atualizando a página que dá certo. Eu trouxe aqui um exemplo de um comando para ajudar vocês. Faça um modelo de calendário editorial de uma semana para uma advogada que busque atrair clientes para a sua advocacia em 3 stories e uma postagem por dia. Então, assim, sejam bem detalhistas no comando e ele vai trazer, ó. Ele trouxe por dias da semana separadinho. Desculpa. Segunda-feira, Story 1. Apresentação da advogada e dos serviços oferecidos. Postagem. Dicas sobre um assunto de direito relacionado aos serviços oferecidos pela advocacia. Story 2. Um depoimento de um cliente. De um cliente satisfeito. Tudo bem trazer depoimentos, trazer prova social para advocacia, para o seu perfil, ok, a gente pode fazer isso. Mas tem algumas questões que a gente precisa tomar cuidado. A gente não pode forçar esse depoimento. Esse depoimento, ele tem que ser voluntário da parte, é claro. A gente precisa pedir autorização dela para utilizar a imagem dela e tudo. E como bons advogados, vocês precisam documentar essa jornada de prova social, né, gente? Mas não tem problema colocar um depoimento de um cliente, postar ali um print de alguém elogiando a sua atuação, os seus serviços. Isso não é antiético, viu, gente? Pode postar esse tipo de conteúdo. Na terça-feira, Story 1. Curiosidades sobre o mundo jurídico ou sobre um caso recente e relevante que a advogada tem atuado. Postagem. Caso de sucesso da advocacia ou uma história inspiradora de como a advocacia te ajudou. A advocacia ajudou algum cliente, né? Então, assim, percebam que a nossa narrativa, ela precisa estar direcionada pro cliente. Então, o conteúdo, ele tem que ser cada vez menos sobre você e sim sobre como você vai ajudar esse cliente. Se o resultado que você busca aqui é mais clientes para sua advocacia, é só sobre eles. E é só sobre como criar consciência do problema deles, que é um problema jurídico e que você pode resolver ele. E é isso, e é assim que você vai construindo essa sua comunicação. Eu vou até colocar esse slide de novo, que apesar de... Tá mais ou menos dando pra ver, tá dando pra ler aí, gente? E aí vocês... o chat já fez isso. Claro que você vai adequar, você vai olhar, mas olha que esqueleto, que é igual na época que a gente tava estudando pra OAB, que eu até já falei aqui. Lembra na época que a gente estava estudando para a OAB, que a gente treina em cima do que eles chamavam de um esqueleto das petições, né? Que é o cabeçalho, né? O endereçamento para qual juízo, partes, o fundamento, aí do direito, dos fatos e do direito. Aí a gente treinava exaustivamente em cima daquele esqueleto para cada tipo de petição. Mas com o chat, ele oferece ali, ó. Ele já oferece essa estrutura. Você vai fazer adaptações, você vai ter autocrítica, né? Funciona para você pegar modelos, gente. Ajuda você a criar legendas. Ele
você pode testar os diversos comandos. E para quem fala, ai, não dá certo, ai, ele sempre fala que não pode fazer o que eu mando. É porque o comando tá com alguma limitação, ou questões de segurança, ou ali, né, questões de limitação da plataforma. É uma plataforma de texto. Então ele vai corrigir texto, ele vai aperfeiçoar texto, ele vai criar textos, mas de forma alguma ele pode substituir o trabalho de nós como profissionais. Então, sempre que você falar, ai, faça tal coisa como advogado, vai ter que tomar uma cautela para a plataforma não entender como uma, né, como uma solicitação ali que corra um risco de infringir alguma política da própria plataforma ou, né, não soar positivo. Boa noite, Thaís, tudo bem? E vamos agora, né, obviamente, que depois de falar de quais seriam os melhores comandos para utilizar no chat para a produção de conteúdo do seu perfil jurídico, eu trouxe aqui algumas sugestões de comandos que a plataforma atende. Isso foi fornecido pelo próprio chat, pela própria inteligência artificial. Sugira um título para um artigo sobre direitos do consumidor ou direito previdenciário, ele vai dar lá uma lista. Dê-me algumas ideias de tópicos para abordar um vídeo sobre questões trabalhistas. Pesquise as palavras-chave mais relevantes para o meu nicho tal, né, do mercado jurídico. Sugira algumas frases de impacto para usar em uma publicação sobre direito penal. Qual é o comprimento ideal para um post do Instagram? Nanana. Esse tipo de comando, ele atende. E vocês têm que ter em mente que ele é uma conversa. Então, oi, Catriel, boa noite. Que o chat, ele é uma conversa. E através dessa conversa, você vai melhorando. Não é a primeira resposta que sai. Você pode gerar mais uma vez. E você pode, por exemplo, ele ofereceu, como aconteceu, ele ofereceu uma lista gigantesca de tópicos para serem abordados. E eu gostei dos 3 primeiros. Aí você vai lá e fala, ó, crie com base nos 3 primeiros tópicos apresentados anteriormente, mais soluções ou mais conteúdo. E assim você vai estabelecendo uma comunicação naquele chat, é uma conversa, literalmente. E aí a plataforma ela vai entendendo, através daquela conversa, qual é o resultado mais satisfatório para você e vai oferecendo soluções. Gente, é isso. Hoje o nosso conteúdo foi sobre calendário, né? Que é de fato a organização para começar a produzir, para começar a fazer ali o seu perfil jurídico. Então a gente fez toda a jornada da criação de conteúdo dos 7 dias aqui do desafio. Essa live vai estar ali salva, né, para vocês no nosso feed e no YouTube. Esse é o canal do Telegram para o material em PDF e tem muito conteúdo exclusivo sobre marketing jurídico. Uma boa noite. Para quem tiver mais alguma dúvida, só me mandar nos comentários ou no DM, na DM, né? E uma boa noite, boa terça-feira para todos. E fiquem com Deus. E consumam todas essas aulas, porque foi preparado com muito carinho esse conteúdo. E o nosso desafio Advocacia Protagonista chega ao fim hoje. Um abraço para todos. Foi muito bom, né, esses dias de conteúdo. Ó, Thaís tá mandando palminhas e coraçõezinhos. Muito obrigada, amiga, por prestigiar. Obrigada, Catriel. Obrigada a todo mundo. E olha, Dr. Washington, meu Deus, mais médicos do que advogados agora. E é isso, meu povo. Ai, que bom, Yuri, obrigada. Eu lembro de você desde o salto jurídico, fico feliz que você ainda me aguente. E é isso, gente, o Washington, o conteúdo tá todo lá no YouTube. Gente, pontualmente às 18 horas, né? Porque, gente, é desafio, tem que acompanhar o desafio a hora certinho. Eu já tinha mudado, que era meio-dia. Aí o pessoal falou pra mudar, que era um horário ruim.
A Maria Clara mandou parabéns, Bruna, foi demais aprender com você. Ai, muito obrigada, Maria Clara. Também lembro de você em todas as lives, colaborando, discutindo. A minha intenção aqui é quebrar esses tabus de advogado não pode isso, não pode aquilo. E eu fico muito feliz, como eu falei no primeiro dia de live, se a minha mensagem, se a minha proposta transformar a vida de um advogado, de uma pessoa que esteja ali preocupada com as responsabilidades da própria comunicação e esteja até pensando, gente, a gente já investiu tanto na nossa carreira profissional em tudo para não poder nem se posicionar porque, ai, não pode, a OAB vai me suspender, vai... Não, gente, não é assim. Assim como não é para médicos. Hoje eu abri a live falando, contando até uma história. O Washington ainda tá por aí, Thaís Rita, contando uma história de uma amiga minha que é aluna de dermatologia e ela já faz os procedimentos e tudo. E ela, nossa, amiga, mas eu não posso postar. E é uma área estética, ela é muito visual. E a gente demora, né, até ter o reconhecimento, o posicionamento que as pessoas reconhecem. E aí ela, não, mas eu vou esperar terminar após, ou eu vou esperar tal isso, esperar aquilo. Gente, não espera nada, não espera nada. Começa hoje. E questões, assim como a nossa OAB, o CRM, qualquer conselho profissional, ele não vai te punir, assim, caçar o seu registro profissional do nada. Ele vai te notificar de alguma irregularidade, você vai ter prazo para apresentar a defesa. E assim, tudo é uma questão de comunicação. Vocês já podem trazer conteúdo informativo, vocês já podem mostrar que vocês têm domínio daquela área, sem precisar, sabe quando você se vende, sem falar que você vende? Essa é a ideia principal do marketing de conteúdo. É você trazer uma comunicação que indiretamente, sutilmente, ela mostra que você vende aquilo. E não tem problema, é informação que traz, né, um efeito secundário. E é isso que a rede social, o Instagram, ele procura. E esse é o movimento de profissionalização das redes sociais que só tende a crescer. E só tende a ter gente dominando, gente que talvez não seja tão profissional, tão bom profissional, mas que tenha domínio das redes, enquanto excelentes profissionais estão aí, né, limitados, temerários com questões éticas que não existem, que são só tabus de colegas. Toda vez que um colega te falar, nossa, mas assim é perigoso você perder a carteira, você pede para ele citar um exemplo de alguém que foi notificado, de alguma situação concreta. Não vai ter. E aí acabou, morreu o argumento, vamos cada um, né, tentar fazer dinheiro, que a gente quer prosperar, e os nossos conselhos profissionais, eles querem que a gente prospere também, meus amores, que tem que pagar, né, a anuidade. Gente, é isso, boa noite de novo, muito obrigada. Para quem tá assistindo no replay, bom dia, boa tarde ou boa noite. E um abração para todos vocês, muito obrigada pela companhia nessa noite de terça-feira, e o replay tá disponível agora. Beijão e um abraço. Fiquem com Deus.